Olá, camaradas! Meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre a relação entre capitalismo e agricultura. Para isso, precisamos entender primeiro como funciona o capitalismo, para depois tentarmos compreender como esse sistema se adapta e, de certa forma, domina o meio rural. Bem, em primeiro lugar, quando a gente fala de capitalismo, a gente precisa ter em mente que capitalismo não significa necessariamente dinheiro, nem significa necessariamente transações comerciais. Por quê? Porque o dinheiro e as transações comerciais são coisas que existem no mundo desde que pelo menos 4.000 anos antes de Cristo, quando inventaram a moeda e quando, logicamente, a moeda foi uma demanda de uma coisa que já existia anteriormente à moeda, que era o comércio. Então, o capitalismo ele aparece na história lá pelo final da Idade Média, a partir do ano 1200, 1300 anos depois de Cristo, e depois se expande em escala global com as navegações marítimas, Revolução Industrial, etc, etc, etc. O capitalismo ele se diferencia de outras sociedades que também tiveram transações comerciais em moeda pela questão simples. Dentro da sociedade capitalista, tudo se transforma em mercadoria. E aquilo que não era naturalmente uma mercadoria, o capitalismo vai tentar o tempo todo transformar a coisas que não eram mensuráveis dentro de uma relação de compra e venda em mercadoria. Então vamos aos exemplos. Produtos industrializados, essa é a questão mais básica, não é? E o capitalismo vende muito essa marca do produtos industrializados. Então, a ideia de que a sociedade capitalista ela é uma sociedade em constante evolução, ela vem muito por conta da questão da evolução técnica. Então, por exemplo, hoje temos os melhores computadores, os melhores celulares, os melhores carros, as melhores câmeras, e tudo isso são invenções técnicas de produtos industrializados que são mensurados pelo capitalismo. E aí dentro da sociedade capitalista, se você não tem dinheiro para comprar um computador de última geração, ou um carro de última geração, ou uma câmera de última geração, você não compra, pronto e acabou-se. Então você vai ter que se contentar com o dinheiro, o dinheiro que você tem para comprar a câmera que você pode comprar, se é que você tem dinheiro para comprar uma câmera, o computador que você pode comprar, se é que você tem dinheiro para comprar um computador, o carro que você tiver que comprar, se é que você tem dinheiro para comprar um carro. Então é assim que funciona a regra fundamental da sociedade capitalista. Ponto. Mas isso, ao meu ver, pessoal, não é o grande problema da sociedade capitalista. Então se você não tem dinheiro para comprar um computador, quem vai morrer porque não tem um computador dentro de casa. Uma câmera também, se pede emprestado do vizinho, do amigo, etc. Carro também, né? Hoje em dia, quem vive na cidade, cada dia mais há uma campanha contra o carro nas cidades. Entretanto, esse não é um problema, ao meu ver, da sociedade capitalista. O grande problema do capitalismo é quando o capitalismo usa a mesma lógica que ele utiliza nos produtos industrializados em outras coisas, como, por exemplo, alimento, como, por exemplo, a água, como, por exemplo, a moradia. Então, dentro da sociedade capitalista, se você não tem dinheiro para ter uma casa, você vai morar na rua. Dentro do sistema capitalista, se você não tem dinheiro para se alimentar, você vai passar fome. Dentro da sociedade capitalista, se você não tem dinheiro para tomar água potável, você vai tomar água contaminada. E o mesmo também com saúde e educação. Então, se você não tem dinheiro para comprar um remédio ou para pagar um médico, você vai ter que passar necessidades médicas. Se você não tem dinheiro para colocar seus filhos numa boa escola, seus filhos vão ficar sem escola. Então essa é a lógica do sistema capitalista. E é aí que residem as maiores injustiças desse sistema. Certo? Então, quando a gente fala o capitalismo é um sistema injusto, ele é um sistema injusto principalmente para essas pessoas que não conseguem ter acesso à água potável, a alimento, à educação, à saúde e à moradia. Então isso é a grande questão a ser resolvida na sociedade capitalista, tá bem? Mas o capitalismo ele também se expande em outras direções, não é? Aquele debate do Estado. Então o capitalismo ele vai transformar o Estado, que era um prestador de serviço público, em também uma mercadoria. Então se a gente for pegar o exemplo
do sistema de saúde dos Estados Unidos. O sistema de saúde dos Estados Unidos hoje é todo privado. Então, nesse surto que tem do coronavírus, a recomendação lá que o governo está dando é: procure o médico aí que você pode pagar. Então, você não tem um sistema público de saúde, e com certeza esse será o grande debate nas eleições presidenciais norte-americanas. O sistema de educação chileno, já que a gente está falando também de um modelo totalmente capitalista, ele é um modelo totalmente privado, e por isso que o Chile, já há alguns meses, vem tendo vários protestos estudantis, mas de toda a sociedade chilena, contra esse modelo de educação capitalista que está em voga hoje no Chile. No Brasil nós temos um sistema público de saúde e um sistema de educação pública também, que é atacado justamente por essa pressão que o capitalismo faz nesse setor público de saúde e educação, tentando transformar a saúde e a educação em algo 100% capitalista. E olha que elas já são muito capitalistas hoje no Brasil. Basta ver na saúde o que são os planos de saúde hoje. Ou na educação, universidades privadas. A educação é um grande negócio do capitalismo global. Essa é a verdade. Outra coisa que o capitalismo também transforma em mercadoria é, por exemplo, o amor. Né? Eu coloquei aqui o amor porque é uma coisa muito curiosa. Porque o amor é um sentimento, é uma invenção romântica, medieval e tal. Há todo um debate na história se o amor é uma invenção ocidental, se em outras sociedades existe o amor tal qual existe no Ocidente, que não vamos nem entrar nessa esfera. Mas o que é que o capitalismo faz com o amor? O capitalismo transforma um amor em mercadoria. Então ele cria datas para celebrar o amor, mas que na verdade não é para celebrar o amor, é para celebrar o capitalismo. Então vamos lá, Dia dos Namorados. Então, Dia dos Namorados, você vai lá dar o presente para sua namorada, seu namorado, sua companheira, companheiro, seu marido, o seu esquema, entendeu? E você vai fazer o quê? Trocar presente, entendeu? Então você vai celebrar o capitalismo. A mesma coisa com o Natal, uma data histórica inventada ali pelos pagãos, depois apropriada pelo cristianismo católico e pelas outras formas de cristianismo. E o Natal era uma data em que as pessoas celebravam o nascimento de Cristo, encontravam a família, reuniam os parentes, etc. E o Natal virou uma grande data do capitalismo, que as pessoas querem mesmo ganhar presente, trocar presente. Então o capitalismo transforma esse amor, essas datas que eram do amor, em meras relações de compra e venda. E por último, para a gente falar mais do meio rural, a gente tem aqui natureza, terra e água. Então, o capitalismo ele vai apropriar, transformar a natureza, que é algo que existia antes da humanidade. Não é? Se você é criacionista ou se você é evolucionista, seja qual discurso você queira comprar para si em relação à origem do planeta, à origem do universo, seja o discurso religioso, seja o discurso científico, vai apontar que a natureza, a água e a terra existia nesse planeta antes da humanidade. E o que é que a humanidade faz no sistema capitalista com a natureza, com a água e com a terra? Transforma ela em mercadoria. E essa tentativa do capitalismo de transformar coisas que que existiam antes da própria humanidade, então a gente nem pode chamar de capitalista, então são claramente coisas não capitalistas. Em capitalismo é justamente a diferenciação que existe hoje nas sociedades capitalistas do meio rural. Então, pessoal, segundo ponto. O capitalismo ele também precisa ser entendido como um sistema de produção expansivo. Ou seja, ele vai se expandir territorialmente em outras direções. Então, da mesma forma que o capitalismo tem esse poder expansivo de transformar coisas que não eram mercadoria em mercadoria, ele também vai ter esse poder expansivo se falando de territórios. Se a gente for olhar, por exemplo, o sistema mundo global, o que era o sistema mundo global na década de 90? Na década de 90, no começo, 1990, você tinha o primeiro mundo, que eram os países desenvolvidos, o segundo mundo, que eram os países comunistas, e o terceiro mundo, que era o sul global. Então o capitalismo ele conseguiu crescer em cima desse segundo mundo, com o desmantelamento da União Soviética, do leste europeu, e a própria inserção do capitalismo na China, no Vietnã e nos países africanos comunistas, como no caso de Angola, Moçambique, né, por exemplo. E o capitalismo ele também vai crescer no terceiro mundo.
Então a economia brasileira hoje, ela é muito mais capitalista do que era na década de 90. Brasil, Índia, África do Sul, são países que se tornaram potências capitalistas emergentes hoje, e não era assim na década de 90. E da mesma forma que o capitalismo tem esse poder de expansão global, isso também é observável em nível de território local. Então, se você mora na sua cidade, vai conversar com as pessoas mais velhas, elas vão lhe contar que a cidade antigamente era mais arborizada, você tinha mais espaços de natureza. Quem mora em cidades do interior, isso é muito nítido, não é? Antigamente, em algumas cidades, como por exemplo Caruaru, Campina Grande, você estava ali em um determinado lugar da cidade, dava para ver ali o meio rural, era uma cidade muito mais rural, coisa que hoje não é mais uma cidade rural. E se você está no meio rural, você nota também, a paisagem tinha muita mais natureza, tinha muito mais animais, muito mais rios. Então tudo isso vai se transformando pela sociedade capitalista. Então o capitalismo ele vai transformar aquilo que era território da natureza, aquilo que era território camponês, aquilo que era território daquela vilinha bucólica da cidade, ele vai transformar tudo isso em espaço do capital, em grandes plantações de soja, em áreas de pastagens, etc. Então a Amazônia, por exemplo, a questão das queimadas. O que é a queimada na Amazônia? Queimada na Amazônia é nada mais nada menos um projeto que existe hoje de transformar a floresta na Amazônica numa grande área de pastagem. Então o sujeito queima a floresta não é por maldade, mas ele queima a floresta porque ele está agindo de acordo com o sistema capitalista. Então ele vai, queima a floresta, depois coloca lá, grila a terra, coloca lá o pasto, coloca a pecuária extensiva e pronto, aquele território que antes era um território da natureza passa a se transformar no território do capital. E esse efeito a gente vê muito também na agricultura, né? Para concluir. A gente tem agricultura que é tipicamente capitalista, como é o caso, por exemplo, da soja hoje, como é o caso da pecuária de corte hoje, do algodão, do eucalipto, entre outras commodities agrícolas, né, que se chamam. E se a gente for olhar historicamente, os portugueses, quando invadiram o Brasil e implementaram o primeiro engenho de cana-de-açúcar, o engenho de cana-de-açúcar ele era uma empresa capitalista, como já disse o Caio Prado Júnior. Né? Ele teve aqui para produzir uma mercadoria global, que era o açúcar. O açúcar era para exportação. Então existem agriculturas que são tipicamente capitalistas. Mas não nos esqueçamos que a agricultura é uma coisa que existe desde a pré-história na humanidade. Então a agricultura e capitalismo, que hoje parecem ser coisas tão juntas, elas na verdade são coisas diferentes. A agricultura existe desde a transição do Paleolítico para o Neolítico. E essa agricultura mais tradicional, camponesa, etc., ela não é uma agricultura tipicamente capitalista. Quem trabalha com economia solidária, por exemplo, já vai chamar que a agricultura camponesa ela é uma agricultura mais solidária, justamente porque não tem exploração de mão de obra, a mão de obra é mão de obra familiar, etc. Então você tem um sistema capitalista que apesar de ele ser um sistema hegemônico, apesar de ele estar o tempo todo transformando a tudo e a todos em mercadoria, existem também formas contra-hegemônicas de produção, como a produção camponesa, a agricultura indígena, a agricultura cooperada, que estão inseridas no capitalismo, mas não são necessariamente capitalismo em si. Tá? Então essa noção ela é muito interessante para que a gente consiga diferenciar no meio rural aquilo que é capitalismo em si, aquilo que é capitalismo de fato, daquilo que não é capitalismo, não pode ser capitalismo, como o caso da água, como o caso da energia, como o caso da natureza, e aquilo que está muitas vezes inserido no capitalismo, mas não tem uma natureza capitalista, como é o caso da agricultura camponesa. Tá bem, pessoal? Bom, é isso, o canal é novo, espero que vocês estejam gostando. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, façam comentários, façam críticas, façam sugestões. Estamos aqui para aprender, tá certo, gente? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.